Olá, internet! Tudo tranquilo? Estamos de volta para mais um vídeo aqui neste canal. O tema de hoje é um pouco polêmico e às vezes você escuta ele em rodas de conversas e principalmente nas redes sociais. Falaremos hoje sobre o fascismo, mais especificamente o fascismo no movimento integralista brasileiro. Então você está querendo saber o que é o fascismo? Qual a sua relação com a ação integralista? Quer poder criar suas contas fakes no Twitter para xingar os outros de fascistas com propriedade? Então prepara sua pipoca, senta na cadeira porque vai começar mais uma aula. Primeiro de tudo, temos que saber o que é o fascismo. Não adianta nada eu falar para vocês aqui a relação do fascismo com a ação integralista brasileira, sendo que nem se sabe o que é de fato o fascismo. O fascismo é um esquema político criado há quase 100 anos. Sim, meu querido estudante, o fascismo já está presente nesse planetinha faz um bom tempo, surgindo na Itália no início do século XX durante uma crise sociopolítica que ela enfrentava. Ou seja, era tudo o que o Benito Mussolini queria para assumir um poder autoritário junto com o Partido Nacional Fascista. Períodos de crise social e até econômica são chaves vitais para a ascendência do fascismo, independente da época. O mais importante nesse momento é ensinar a você a identificar o fascismo no seu dia a dia. Mas o que ele tem de marcante? Bom, vamos lá. A militarização do seu governo, a exaltação da coletividade do povo e a perseguição a qualquer grupo que se opõe à sua ideologia. Os regimes fascistas do século XX eram totalitários, com o poder por completo na mão de um único líder. É importante lembrar que os governos fascistas queriam eliminar qualquer grupo que não apenas fosse contra seus ideais, mas que fossem uma minoria diferente da sociedade hétero-branca padrão. É importante frisarmos também que mesmo o fascismo sendo um fenômeno oriundo do século XX, ele traz consigo uma tradição colonial e liberal de forma mais radicalizada, onde toma os exemplos de dominação de outros países e subalternização dos povos que compõem estes países, através da justificativa de que eles teriam direito por conta de serem uma raça digna e os que sofrem domínio e invasão seriam povos inferiores. Inclusive, Hitler deixava bem claro que o seu maior exemplo era o extermínio indígena estadunidense. Ele tem até uma fala que ele diz: "O Volga será nosso Mississippi", dado o fato que admirava o genocídio no território indígena, no Mississippi, pela 7ª Cavalaria. E o Volga seria uma região da Rússia que o Hitler estava prestes a invadir. A 7ª Cavalaria também é mostrada na série Watchmen, para quem tem interesse, onde serve de inspiração para o novo nome da Ku Klux Klan na série. Enfim, voltando ao assunto, o fascismo vem dessa tradição colonial e liberal, onde tenta dominar territórios da Europa segundo a justificativa já falada, do critério de raça, fora que herdava também a ideia do campo de concentração de regimes coloniais, como utilizado pela Bélgica na época em que colonizava o Congo, o que levou a vida de 10 a 15 milhões de pessoas no processo. Mas não havia muita discussão e empatia com essas pessoas, até porque elas não eram iguais aos europeus. Só foram recriminar essas práticas quando foi feita quase a mesma ação em território europeu, com a ascensão do nazifascismo que queria dominar os territórios vizinhos. O fascismo se utiliza também como principal elemento na forma de governo o terrorismo de Estado, que seria governar na base da violência e repressão, como já dito por Léo, de quem não é de acordo com os ideais do governo impostos pelo ditador e seu Estado fascista. Além disso, regimes fascistas tinham total controle das mídias, as manipulando para sua autovalorização, ao passo que controlavam a massa para fazê-las acreditarem em um inimigo em comum. A fortificação do fascismo sempre acontece quando seu líder cria esse inimigo para que o povo se una para odiá-lo. Se você está lembrando de algum político brasileiro ou internacional que tenha algumas dessas características, fica tranquilo que você não está ficando louco. Passam-se anos e o fascismo evolui, trocam-se as bordas e até as tintas do quadro, mas na sua essência continua a mesma coisa: a propagação do ódio, o conservadorismo e a crença em uma fantasia de uma realidade distorcida.
Agora que você já tem um breve conhecimento do que é o fascismo, podemos adentrar no movimento integralista brasileiro e como ele era influenciado pelas práticas fascistas que afloraram na Europa após o final da Primeira Guerra Mundial. Essa ação integralista foi um movimento brasileiro conservador, tradicionalista, que também continha traços de fascismo. Seu líder era o jornalista, escritor e político Plínio Salgado, junto com outros intelectuais como Gustavo Barroso e Miguel Reale. Se formos olhar o símbolo da bandeira, veremos a letra grega sigma, que na matemática significa a soma de todos os valores, que para esse movimento se encaixava perfeitamente com seus ideais, pois seus valores eram Deus, pátria e família, e a soma deles representava todo o propósito desse movimento. Se pararmos para analisar este lema do integralismo, veremos um pouco da ideologia que tinha a intenção de ser disseminada para o povo brasileiro. Em primeiro, a palavra Deus, que simboliza a influência e a relação íntima do movimento com a religião cristã, mostrando que essa figura divina irá ficar sempre em primeiro lugar e acima de tudo, como se estabelecesse uma hierarquia na sociedade que apresenta o povo sempre submisso a Deus. Em segundo, temos a pátria, que para eles seria o nosso lar. O intuito era implantar na cabeça de seus seguidores a relação da casa com a pátria, para que deixe-se de lado o individualismo de que todos têm o seu lar e ele é individual. Aqui eles querem propagar a ideia de que o país é o nosso lar e deixar de lado esse pensamento de divisão de classes, apenas para exaltar o amor à bandeira e ao coletivismo. E por último, mas não menos importante, temos a família, o último elemento de todos os valores que eles querem transmitir. E para ser transmitido com sucesso, ele tem que ser falado da família, na conversa com as crianças, mas nesse caso estamos falando da famosa família tradicional brasileira, o símbolo de todos os valores que eles pregavam juntamente com seu tradicionalismo. Apesar de muitos deles falarem que iam contra os ideais fascistas, dentro de seu grupo continham alguns integrantes com esse apreço ao fascismo, tendo até características racistas e antissemitas. Todo esse flerte com o fascismo destaca-se em seus rituais de marchas, uniformes e exaltação militar voltada ao patriotismo. Características essas que vimos nos governos fascistas de Mussolini e Hitler. Uma característica importante e peculiar da ação integralista brasileira, diferentemente do fascismo italiano e o alemão, o movimento fascista aqui no Brasil não era formado por maioria de militares e pessoas que já lutaram em guerras. Era formado majoritariamente por intelectuais, escritores, jornalistas e entre essas classes. Isso foi um dos fatores que fizeram com que esse movimento não tivesse tanta força quanto o de Mussolini ou Hitler. Outra característica do fascismo à brasileira é que, quando reivindicavam a identidade nacional, eles não falavam apenas que brancos, arianos se encaixavam, até porque o líder da ação, Plínio Salgado, fazia parte do movimento modernista. Inclusive, ele até participou da Semana da Arte Moderna, ou Semana de 22, como você já deve ter visto ou verá nas suas aulas de arte e literatura. Enfim, um breve resumo do modernismo. Foi um movimento artístico e cultural brasileiro que buscava valorizar e reivindicar os aspectos e características da cultura brasileira, seja a linguagem indígena, regionalismo, enfim, reivindicar a cultura real brasileira e sua identidade. Isso foi o modernismo aqui no Brasil. O modernismo foi um movimento no mundo todo, mas isso daqui foi o do Brasil. Nesse sentido, Plínio Salgado ele era de acordo com a existência de indígenas e negros, até porque eles compunham a verdadeira identidade brasileira, e ele reconhecia isso. O racismo integralista se manifestava principalmente através do antissemitismo, que seria a discriminação contra os judeus, não significando que não existiam pessoas dentro do movimento integralista que não eram racistas contra negros e indígenas. Existia sim, mas a maioria era formada por pessoas que não tinham preconceito contra essas etnias. Enfim, o movimento se utilizava da palavra Anauê para cumprimento.
tal qual na Alemanha se usava o Heil Hitler e na Itália a mesma pose romana tradicional de saudação, onde todos os fascistas usam. Podemos ver nessa foto que a postura fica reta, um braço estendido, enquanto o outro se mantém rente ao corpo. Essa mesma é usada em todos os movimentos fascistas, é de lei, tem que ter, senão não é nem fascista, é pose. O Anauê, utilizado pelos integralistas, vinha do vocábulo tupi, que significava "você é meu irmão". Agora um fato engraçado só para terminar o vídeo. Um acontecimento que gerou o apelido ao movimento integralista de Os Galinhas Verdes, conhecido como Batalha da Praça da Sé, ocorrido no dia 7 de outubro de 1984, quando os integralistas organizaram uma marcha de comemoração aos 2 anos de existência da Ação Integralista Brasileira, ou AIB, como fica na sigla. E os componentes da Frente Única Antifascista, grupo formado por comunistas, socialistas e anarquistas, sacaram metralhadoras do Palacete Santa Helena. Quando os integralistas passaram pela Praça da Sé, as metralhadoras começaram a atirar e os fascistas, com medo de levarem tiro, sabiam que o que fazia virar alvo era a cor de sua roupa, que era verde. Então começaram a tirar suas roupas e jogar pelos ares e correr dissimulados pelo local ou fugindo de lá. No fim, restaram centenas de uniformes integralistas jogados no chão. Pois é, o fascismo não teve chance contra os antifas. E isso daí é um detalhe na história que vai para quem acha que a esquerda brasileira nunca se uniu. Enfim, queridos, o vídeo de hoje termina aqui. Hoje a gente trouxe um conteúdo muito mais de história do que de filosofia, mas que também engloba a filosofia na definição do conceito, enfim. Sempre cai no Enem questões que abordam a ação integralista brasileira, principalmente no período de Vargas, que foi quando ela foi criada. Fora que a Segunda Guerra Mundial também sempre cai, né? E a gente trouxe aqui uns componentes da mesma, né? O governo nazista, o governo fascista italiano, seriam respectivamente a Alemanha e a Itália, além de seus ecos no Brasil, com o integralismo. E a gente trouxe também características do fascismo, nazifascismo, enfim, tudo para ajudar vocês. A gente espera de coração mesmo que vocês tenham gostado, que é feito com muito amor. Fica um abraço e um convite para que se inscrevam e acompanhem os vídeos do canal, para que você possa adquirir conteúdo bastante para te ajudar na prova, ou mesmo para adquirir mais conhecimento. Beijos e até o próximo vídeo, pessoal.